Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Tem histórias que todo mundo conhece, né? Um jardim, um casal, uma árvore proibida e, claro, uma serpente. A imagem da serpente no Jardim do Éden tá, assim, totalmente enraizada na nossa cultura. Mas e se a versão que a maioria de nós conhece não for a história completa? Hoje a gente vai fundo nisso. Vamos desconstruir esse mito, camada por camada. Olha só como o texto original começa. É bem específico. Não diz que a serpente era má ou demoníaca, nada disso. A descrição é precisa, o mais astuto de todos os animais do campo. Ou seja, uma criatura feita por Deus, como todas as outras, só que com uma inteligência, digamos, notável. E aqui começa a nossa investigação. Essa é a pergunta central. A história original descreve um animal, ponto. Mas séculos e séculos de tradição pintaram um quadro completamente diferente. Então, o que será que aconteceu aí no meio do caminho, entre o texto e a interpretação que a gente conhece hoje? Para começar, vamos fazer uma coisa bem simples. Colocar o texto antigo de Gênesis lado a lado com as interpretações que vieram muito tempo depois. E como a gente vai ver, a diferença é surpreendente. E aqui fica muito claro o abismo que existe entre uma coisa e outra. É gritante. Se a gente se prender só ao que está escrito em Gênesis, a conexão da serpente com o diabo ou com Satanás simplesmente não está lá. Não existe. O livro não faz essa ligação em nenhum momento. Pois é, essa interpretação, que hoje parece tão óbvia para tanta gente, não fazia parte da história original. Ela foi evoluindo, sabe, ao longo de centenas de anos e começou a ganhar forma lá dentro do judaísmo, na chamada tradição sapiencial, muito, mas muito tempo depois de Gênesis ter sido escrito. Bom, isso tudo leva a gente a uma pergunta bem óbvia. Se a serpente não era Satanás no começo, por que escolher logo ela para ser a tentadora? E a resposta, ao que tudo indica, não é nem teológica, é histórica e cultural. Essa pergunta é fundamental, porque a escolha não foi nem um pouco aleatória. Para os hebreus antigos, a serpente carregava um simbolismo muito, mas muito poderoso e perigoso. Não por ser má em si, mas por causa dos vizinhos deles. Imagina só, os hebreus viviam em contato direto e constante com os cananeus, e a Bíblia está cheia de avisos contra a adoração de outros deuses. Nesses cultos cananeus, a busca pela vida, pela fertilidade, era o centro de tudo. E eles usavam rituais que, para os hebreus, eram uma quebra total da fé em Deus. E aqui a gente vê a genialidade, a estratégia do autor bíblico. A história do Éden pega justamente os dois elementos centrais dos cultos cananeus: a mulher como protagonista da ação e a serpente como símbolo dessa vida mágica, e cria uma alegoria poderosíssima. A tentação ali não era sobre um mal cósmico abstrato, era sobre uma ameaça bem real e terrena, a de abandonar a lei de Deus para seguir rituais pagãos. Agora a gente vai avançar no tempo para ver como uma única ideia teológica mudou o jogo completamente. Ela transformou para sempre o jeito como o papel da serpente foi entendido e elevou as consequências daquele ato no jardim ao nível totalmente novo. A ideia do pecado original é a seguinte: a desobediência de Adão e Eva não foi só um erro isolado, um deslize. Foi um evento que bagunçou a estrutura da existência, que introduziu uma condição de pecado no mundo, uma condição que seria herdada por todos os seus descendentes. É claro que a ideia de uma fraqueza herdada já existia antes, mas foi Santo Agostinho, um dos teólogos mais influentes da história da Igreja, quem formulou e de fato solidificou essa doutrina. O pecado original como um estado de culpa que passa de geração em geração. Essa linha do tempo mostra uma evolução muito clara, né? A compreensão do pecado de Adão foi de um mau exemplo, uma inclinação para o mal, para algo muito mais pesado, um estado de pecado que já se nasce com ele. E claro, como a consequência tão grave, a condenação de toda a humanidade, o tentador precisava ser à altura. Um simples animal astuto já não parecia mais suficiente para causar tanto estrago. Ok, essa evolução histórica e doutrinária dá uma visão fascinante. Mas existe outra perspectiva, uma que não vê a história como uma evolução de ideias, mas sim como um ataque calculado desde o primeiríssimo momento, executado por um verdadeiro mestre do engano. Nesta interpretação, a coisa muda de figura. A serpente não é mais um símbolo, mas um disfarce,
um fantoche, e Satanás seria o ventríloco, escondendo de forma muito astuta sua identidade e suas verdadeiras intenções por trás de uma criatura do campo para não levantar nenhuma suspeita. Olhando por esse ângulo, cada detalhe da tentação parece um passo friamente calculado. Desde a escolha do alvo até o apelo final ao egoísmo, tudo parece ter sido projetado milimetricamente para afastar a humanidade de Deus. A serpente falante, nesse caso, não seria só um recurso literário, mas uma tática de choque para prender a atenção e dar o pontapé inicial no engano. E então, onde essa nossa investigação nos deixa? Fica claro que a identidade da serpente não é uma coisa só. É um mosaico de significados construído ao longo de milhares de anos. A serpente é, no fim das contas, uma figura composta. Começou como um animal astuto na narrativa original. Depois foi vista como um símbolo da tentação da idolatria. Com o desenvolvimento da doutrina do pecado original, ela virou o catalisador da queda. E, finalmente, para muitos, se consolidou como o disfarce de Satanás numa grande batalha cósmica. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A trajetória da serpente mostra como as narrativas podem ser reinterpretadas, ganhando novas camadas de significado com o passar do tempo. O que nos leva a pensar que outras histórias que a gente toma como certas podem ter uma evolução igualmente complexa e surpreendente.